o Brasil confirmou um caso de vaca louca, a gente estava informando isso há pouco aqui, né, no estado do Pará. E a alegação, né, dessa notificação foi que é atípico e isolado o caso. Para falar sobre os efeitos deste caso e os próximos passos adotados pelo país, gentilmente nos atende aqui o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alberto Piotto, é uma honra falar com você e todos que nos assistem. Ministro, nós temos informações, até porque houve uma ação muito rápida por parte do governo neste caso. Eu fazia menção há pouco aqui, inclusive, da queda dos frigoríficos das ações negociadas em bolsa. Hoje já voltaram a subir porque justamente houve informação qualificada sobre esse caso. Embora seja um caso atípico, não houve, digamos, contaminação do restante do rebanho. Qual exatamente está sendo a conversa com os chineses, que são grandes compradores da carne brasileira? Bom, primeiro, Piotr, é importante dizer que a tendência natural, até pela experiência dos nossos técnicos, dos veterinários do sistema de defesa brasileiro, é que seja um caso atípico. A confirmação definitiva vem a partir das análises no laboratório credenciado na Organização Mundial de Saúde Animal, lá no Canadá, que nós estamos enviando as amostras, esperamos até meados da semana que vem ter essa confirmação, mas a expectativa é sim que seja um caso atípico e esse tratamento tem que ser dado de forma transparente, como você disse. A credibilidade se faz com a agilidade na informação, mostrando que o nosso sistema de defesa está atuante, tem responsabilidade com a qualidade da carne brasileira, que não se omite em fazer nenhum tipo de informação, por isso tratamos dessa forma o protocolo com o governo chinês, recebendo aqui o embaixador, avisando instantaneamente o governo chinês. Foi um pedido, uma determinação do presidente Lula e assim estamos fazendo, para que o mercado se sinta menos apavorado, que sinta que sim, claro, não tem o que esconder, que o sistema brasileiro é um sistema moderno e eficiente e é confiável. Por isso, o mercado já se acomodou e tenho certeza que, a partir da tipificação feita pelo laboratório canadense e vindo a confirmação que é um caso atípico, nós vamos continuar fornecendo informações necessárias para o mercado, e é natural isso, de que forma o animal é criado, se teve algum abate dessa propriedade para frigoríficos e, portanto, a carne no mercado, o que não houve, que ele não é um animal confinado, que não come ração, que é tratado a pasto, etc. Se os outros animais dessa propriedade tiveram algum sintoma, se a árvore genealógica, os pais e irmãos desse animal já tiveram algum tipo de sintoma. Então, são características das informações que nós precisamos fornecer para que mostre a total segurança e de que, sendo atípico, é um caso natural do envelhecimento deste indivíduo, e fazendo uma analogia ao ser humano, é como se fosse alguns seres humanos desenvolvem, por exemplo, Alzheimer, né? É uma doença degenerativa do sistema nervoso e que acontece também em bovinos e outros animais. Esse é o caso atípico e por isso não dá risco para o consumo da carne e, portanto, continuamos e garantindo a qualidade da carne brasileira. Ministro, a interrupção no fornecimento nos embarques de carne para a China aconteceu por que razão? É uma previsão contratual, é isso? Mas aí eu lhe faço a seguinte questão. Diante deste caso do exímio controle brasileiro em relação à carne, e isso só melhorou ao longo dos anos, né? Há um profissionalismo muito claro nisso. E também da capacidade de rastreamento de onde veio aquela carne, de onde era o boi, que tipo de alimentação ele tinha e tudo mais. O senhor acha que, diante deste caso, haveria necessidade dessa interrupção? Então, essa é uma importante pergunta. Dizer que nós estamos cumprindo formalidades protocolares estabelecidas lá em 2015. E aqui eu quero ser muito sincero, os ministros que me antecederam e quem criou esse protocolo de abertura ao mercado chinês, tinha esta opção naquele momento. Nós precisávamos criar credibilidade. Então, uma das condições impostas pelo governo chinês era
ao menor sinal, né, aparecimento de vaca louca, né, de EB, mal da vaca louca, a suspensão imediata pelo próprio Brasil das suas exportações. Eu acho que foi uma medida correta, era o que era possível naquele momento, e por isso nós avançamos tanto no mercado chinês. Hoje é responsável por 61% da compra da carne brasileira de exportação é para a China, algo em torno de 8 bilhões de dólares por ano. Então, foi-se uma medida necessária para abrir esse mercado tão importante. Mas, diante do tratamento transparente, uma força do nosso sistema de defesa comprovadamente provando aos compradores chineses, eu acho que é possível, e nós vamos trabalhar isso, para que nós melhoramos esse protocolo. Quando for detectado e for caso atípico, não há necessidade de suspender as exportações. Mas isso é um processo de credibilidade que nós estamos conquistando. Inclusive, a previsão do final de 2023, esse exame que está sendo feito lá no Canadá já possa ser feito aqui no Brasil, no nosso laboratório de especialidades no estado de Pernambuco, que é onde fez a detecção inicial agora, neste momento, e aí nós possamos internamente mesmo o Brasil garantir a qualidade da tipificação também e em se mantendo o status de que quando aparecer caso é atípico, não precisa ter interrupção, das exportações, mas é um protocolo que precisa ser avançado. E eu não estou aqui criticando os ministros que me antecederam que cumpriram esse protocolo, porque é uma exigência do mercado, e um mercado tão importante que nós não poderíamos deixar de fazer. Não, ministro, acho que está muito claro, inclusive aquele era um outro momento e há um tempo de construção de confiança. Mas o senhor acha que as condições todas agora já dão, digamos, credibilidade para o país almejar a retirada dessa interrupção imediata de carne e até de usar esse laboratório brasileiro, que o senhor falou que é no estado de Pernambuco, é isso? É do estado de Pernambuco. O laboratório habilitado do Sistema de Defesa Brasileiro é no estado de Pernambuco, muito competente, o nosso quadro técnico, nossos laboratórios são muito eficientes, estão cumprindo as últimas necessidades protocolares para poder se habilitar e fazer o exame de tipologia, né, de tipificação, perdoe. Então, eu acho que diante de tal transparência, de tal agilidade na informação, de tal capacidade que temos de mostrar a rastreabilidade dos nossos animais, podemos e devemos pleitear um novo protocolo com a China. Sugiro que isso seja depois do caso resolvido, para que a gente possa avançar nos protocolos diante da nossa credibilidade. O Brasil é responsável, tem um bom sistema de defesa, tem um bom sistema de informação, tem credibilidade de não ficar escondendo casos que possam acontecer, e até que a confirmação seja só de casos atípicos, não precisa ser interrompido as exportações. É um pleito que nós devemos, da forma certa, dentro da diplomacia, pleitear, e tenho certeza que o Brasil vai alçar sucesso nesse pleito. Ministro, me permita só insistir nesse tema, porque nós estamos falando de um parceiro comercial gigantesco, de importância notável para o Brasil e, claro, para a China também nós somos extremamente importantes, nós estamos falando de oferta de proteína animal. Especificamente nesse caso, o senhor fez menção aos protocolos todos, estavam todos previstos em contrato, tudo bem, o Brasil está obedecendo, a China entende, mas como é que foi exatamente essa conversa? Isso é uma curiosidade que obviamente surge no brasileiro. Qual foi exatamente o tom dessa conversa com o governo chinês diante deste caso? E claro, mesmo seguindo todos os protocolos, se já há uma relação muito maior de confiança, até de avanço para essas possibilidades que o senhor fez menção, seja na forma como o acordo foi selado e pode ser mudado agora de uma maneira que privilegie também o Brasil, e até a futura utilização desse laboratório no Brasil para poder fazer a aferição de casos de suspeita, como o caso desse de vaca louca lá no Pará. Perfeito, Piotr. A relação foi a mais transparente possível. E aí eu já posso lhe dar algum feedback do sentimento que já estamos tendo. Quando imediatamente nós tivemos a confirmação ontem, eu imediatamente anunciei para o presidente Lula, e ele pediu
total transparência, delegue total empenho da nossa equipe para dar as informações que sejam necessárias, cumpra os protocolos para termos credibilidade. Imediatamente a nossa equipe já cadastrou no cadastro da Organização Mundial de Saúde Animal e já começamos o protocolo, cumprindo o protocolo com o governo chinês, que é a suspensão da certificação. E também já determinei, nós temos 2 secretários do Ministério, o de Relações Internacionais e o de Saúde Animal, de Defesa Animal, que exatamente cuida da pasta, que estão num evento lá em Dubai. Um evento muito bom do mercado da carne mesmo, e já determinei que eles fossem imediatamente, numa visita presencial ao governo chinês, levar as informações. E solicitei uma agenda com o embaixador aqui no Brasil, que veio com todo o seu staff. Como foi tão esclarecedor, tão aberto às informações que eles necessitaram, e já recebemos o feedback do governo chinês: olha, não precisa nesse momento mandar os secretários para cá, estamos satisfeitos com as informações e com a transparência na qualidade das informações, e nós vamos tratando através do nosso corpo técnico, até da embaixada. Aguardamos então o resultado da análise feita no Canadá sobre a tipificação, e aí voltamos então a discutir algumas dúvidas que possam ter para que possamos levantar essa suspensão de exportação. Nós conversamos com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite ao senhor, hein? Obrigado, Alberto. É uma honra falar com você e todos que nos assistem.